ataques à igreja que nós vimos nas partes centrais, nos atos centrais da terceira parte do segredo. Todas as calúnias e mentiras contra a igreja sobre a Idade Média. Vamos ver juntos, vamos estudar para não nos deixarmos atingir por esses tiros e setas contra a igreja, por esses ataques que são consequência do não atendimento aos pedidos de Deus e Nossa Senhora. Vamos juntos. Olá, paz de Jesus, que bênção, estamos todos novamente juntos, Deus abençoe a todos. Eu sou Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, nós estamos aqui juntos para estudar a urgência da mensagem de Nossa Senhora de Fátima, e tudo quanto a ausência do atendimento dos pedidos que Deus faz ali em Fátima, nos atinge. São males que nós vamos vivendo, é infelicidade, é mortandade de pessoas, já vimos da segunda parte do segredo todos aqueles efeitos terríveis, e a quantidade de mortes à vida por não se atender aos pedidos de Nossa Senhora. Mas agora estamos na meditação da terceira parte do segredo. Na terceira parte do segredo, vimos dizendo, aparecem mais os efeitos sobre a igreja, de todos aqueles males que advêm do não atendimento aos pedidos de Deus, que é a vontade de Deus, que é o nosso bem. Nós recusamos o bem, recusamos a vontade de Deus, e o mal, que é a ausência da vontade de Deus, a ausência do bem, vai acontecendo e vai tendo seus efeitos. Estávamos vendo o segundo e o terceiro atos, aqueles atos centrais da terceira parte do segredo, em que nós vimos aqueles fatos terríveis do Papa passando pela cidade em ruínas, cheia de cadáveres, os mortos, e ele todo acabrunhado de dor e pena, com andar vacilante, trêmulo, e depois a subida até a montanha, onde tem a cruz de troncos toscos, e aonde ele, acompanhado por cardeais, bispos, padres, religiosos, religiosas, cavalheiros e senhoras de todas as classes, e o próprio Papa é morto e muitos outros são mortos. E nós estamos vendo a interpretação de como ver essa imagem como a igreja sendo atacada. A igreja é aquela cidade em ruínas, cheia de mortos, de cadáveres, porque o Papa passava no segundo ato, e a própria igreja sendo atacada e destruída pelos tiros e setas, como o Papa, os cardeais, bispos, todas essas pessoas vão sendo alvejadas na imagem. É a igreja sendo atacada. Começamos a ver na semana passada, no vídeo da semana passada, esses ataques das difamações históricas da igreja, que esses ataques personificam, que esses ataques representam. Bem, e hoje nós vamos prosseguir, em especial, falando de todas as calúnias havidas em relação à Idade Média, a igreja na Idade Média. Já tínhamos visto um pouco na semana passada, ouvimos o Jacques Le Goff, o Hilário Franco Júnior, Ricardo da Costa, o Anthony Esolen. E hoje nós vamos prosseguir. Nós tínhamos falado que houve muito progresso, sim, na Idade. Há um preconceito contra a Idade Média, né? Nós temos que ver a Idade Média com olhos reais, não com os olhos da ideologia com que ela foi olhada a partir da Renascença. E aí nós vamos ver que esse título de Idade das Trevas é só uma calúnia, é só uma mentira, a tentativa de imposição de uma imagem que não condiz com a realidade. Bem, hoje nós vamos seguir vendo isso. A questão é a seguinte, de fato, na Idade Média, houve um refrear do progresso que vinha vindo da humanidade naturalmente. Mas isso não tem nada a ver com a igreja. O que os historiadores dizem com correção é que isso se deveu ao fato, você tinha um império estabelecido na antiguidade, no caso na Europa, ali, na maior parte da Europa, especialmente meridional, o norte da África, o Oriente Médio, que era o Império Romano. Esse império, ele dava unidade, a organização do império permitia esse progresso, né? Como antes, a organização de cidades-estados gregas, né? Como um pouco na Pérsia também acontecia com o Império Persa, enfim. Mas a Idade Média ela começa com as invasões bárbaras. Diversos povos, ditos bárbaros, menos desenvolvidos, que invadem esse Império Romano, que caduca, e elas trazem o caos. As estradas não eram seguras, as cidades não eram seguras, as cidades eram invadidas, saqueadas, destruídas, pessoas mortas, comida e bens, e ouro, e riquezas subtraídos, plantações destruídas,
a tal ponto, isso tão repetidamente, que desorganiza inteiramente aquela civilização que havia. E para haver produção de conhecimento, produção e transmissão de conhecimento, é preciso ter uma certa ordem, uma certa estabilidade, senão não se consegue. Você não consegue estudar nada, você não consegue fazer anotações sobre astronomia, por exemplo, os astros estão se comportando assim, ou assada, ou evolução da matemática, se você não tem uma estabilidade, se você não consegue saber se amanhã a sua casa vai ser invadida por um povo estrangeiro, você pode ser morto, escravizado, ou não sei o que, sua esposa, suas filhas estupradas. Não funciona. Se você não tem estabilidade, o desenvolvimento para. E é isso que paralisou a Idade Média. Houve a civilização ocidental no medievo. As invasões bárbaras não tem nada a ver com a igreja. Houve as primeiras invasões bárbaras, essas no século V, e depois no século IX, novas invasões bárbaras, outros povos. E a igreja, ao contrário, ela foi o ponto de estabilidade. Mantendo a cultura superior, convertendo esses povos bárbaros. Sempre chama atenção a conversão do Franco, do Clovis, que depois se tornou o primeiro rei da França, do que seria hoje a França, dando início à dinastia merovingia. Mas diversos outros povos, então cristianizando, dando uma cultura superior a esses povos que eram bárbaros e tentando dar uma unidade. Essa unidade que vai haver na Europa medieval não é uma unidade política, mas é ser uma unidade justamente sobre o cristianismo, a cristandade. Nos mosteiros, nos centros da igreja, se vai guardar a alta cultura e se vai produzir novos conhecimentos. A Europa se fecha em feudos, não adianta você ter um burgo, não adianta você ter uma cidade que ela não é fortificada porque ela é vulnerável. Então se começa a fazer os feudos, que é fortalecer cidades fortificadas, unidades fortificadas para a defesa. Enfim, tudo aquilo que nós conhecemos da Idade Média. Mas vamos ver então alguns autores falando dessa questão da Idade Média. O primeiro que eu queria trazer é esse aqui, o Thomas Edward Wood Jr., o título da obra dele, bastante significativo, como a Igreja Católica construiu a civilização ocidental. Ele diz isso, que a Igreja, a civilização ocidental, os bens que nós temos da civilização ocidental, vêm da Igreja. E ele diz o seguinte sobre a Igreja da Idade Média. Já há décadas, o historiador Will Durand, um agnóstico, defendeu a Igreja dessa acusação de ter causado o atraso da Idade Média, atribuindo a causa do declínio não a ela, que fez de tudo para impedi-lo, mas às invasões bárbaras do fim da Antiguidade. A principal causa do retrocesso cultural, explica Durand, não foi o cristianismo, mas a invasão bárbara, não a religião, mas a guerra. Os aluviões humanos arruinaram e empobreceram cidades, mosteiros, bibliotecas, escolas e tornaram impossível a vida dos estudantes e dos cientistas. Mas a ruína talvez fosse muito maior se a igreja não tivesse mantido uma certa ordem em uma civilização que se desintegrava. Então, desenvolvimento da agricultura, metalurgia, mecanização, a guarda dos conhecimentos antigos, tudo isso se mantém graças à Igreja Católica. Outro autor é o Christopher Dawson. Christopher Dawson, então, em diversas obras, por exemplo, nessa aqui, Criação do Ocidente, a religião e a civilização medieval, o Christopher Dawson diz o seguinte: o início da cultura ocidental pode ser detectado nessa nova comunidade espiritual que surgiu das ruínas do Império Romano, em razão dos bárbaros do norte, a fé cristã. A fé cristã herdara as tradições do Império. Ela chegou aos bárbaros como portadora e representante de uma civilização superior, dotada de prestígio conferido tanto pela lei romana quanto pela autoridade do nome de Roma. O colapso da civilização política do Império Romano deixará um grande vácuo que nenhum bárbaro ou general poderia preencher. Ele foi preenchido, contudo, pela Igreja, que assumiu a função de tutora e legisladora dos povos. Os grandes padres latinos, Ambrósio, Agostinho, Leão e Gregório, foram concretamente os pais fundadores da cultura do Ocidente, na medida em que, por meio do árduo trabalho desses homens, os distintos povos do Ocidente puderam ser incorporados à comunidade espiritual da cristandade, adquirindo dessa forma uma cultura comum. Acima de tudo, foi esse empenho evangelizador que distinguiu o desenvolvimento do Ocidente de outras civilizações da história. Grosso modo, as grandes culturas do Oriente Antigo
como as da China e da Índia, tiveram desenvolvimento autóctone, o que indica um contínuo processo em que religião e cultura crescem juntos a partir de raízes sociológicas e de um ambiente natural comuns. Mas no Ocidente encontramos outro processo. Exceto em sua esfera mais mediterrânea, a Europa primitiva não preservou nenhum centro comum na tradição unificada de uma cultura espiritual. Os povos do norte não possuíam conhecimento da escrita, desconheciam a vida urbana e não dominavam a arte da cantaria. Resumindo, eram bárbaros. Foi somente por meio do cristianismo e dos elementos que vieram de uma cultura superior transmitidos pela ação da Igreja que a Europa Ocidental adquiriu sua unidade e forma. O Daniel Hobbes escreveu uma obra em 10 volumes sobre a história da Igreja de Cristo. Então, o segundo volume é esse aqui, A Igreja dos Tempos Bárbaros. O meu está detonadinho aqui. E o terceiro volume é A Igreja das Catedrais das Cruzadas. As duas abrangem o período medieval. Então, o Daniel Hobbes, no volume 2, A Igreja dos Tempos Bárbaros, diz o seguinte: é a Igreja de Cristo, único elemento vivo num mundo em desagregação, solidamente estabelecida sobre as suas bases espirituais e sobre a organização e as virtudes dos seus chefes, que incumbe agora a tarefa de resolver o problema mais grave da época, o da presença dos bárbaros na humanidade. Ela era a única que podia fazê-lo, e o fez. O Christopher Dawson, em outra obra dele, nessa aqui, Formação da Cristandade, ele diz o seguinte, então falando já aqui dos mosteiros que fizeram a guarda do conhecimento e a transmissão e a produção de novo conhecimento. A grande instituição social pela qual a Igreja realizou a obra de aculturação cristã e que dominou toda a evolução gradual da cultura na Alta Idade Média foi a comunidade monástica. Em específico o Dawson vai dizer, o monastério na época de São Bento não era nada senão um modelo simples e modesto de cultura cristã. Tinha uma forma social ou constituição definida, uma forma espiritual superior e uma base econômica independente. É verdade, estava baseado na negação dos 3 instintos mais poderosos que regem a sociedade, ou seja, o impulso sexual, o impulso econômico e o impulso de poder, excluídos pelo tríplice voto da castidade, pobreza e obediência. No entanto, apesar dessa recusa radical de transigência com a natureza humana, a comunidade monástica provou ser altamente bem-sucedida como instituição social eficiente. Ao longo do tempo, produziu todos os frutos da alta cultura, arte, música, erudição, e transmitiu-os via atividade educacional para a sociedade ao redor. De fato, do século VII ao X, os monastérios foram a única força educacional eficaz que sobreviveu no mundo ocidental. O Daniel Hobbes, então, no volume seguinte, trecho mais longo, esse aqui, A Igreja das Catedrais da Cruzada, vai dizer o seguinte. Numa frase célebre em que prestava homenagem ao papel da Igreja durante a Noite Bárbara, Chateaubriand evocou os mosteiros como espécie de fortalezas em que a civilização se abrigou sob a insígnia de algum santo. A cultura da alta inteligência, acrescenta ele, conservou-se ali com a verdade filosófica que renasceu da verdade religiosa. Sem a inviolabilidade e o tempo disponível do claustro, os livros, as línguas da antiguidade não nos teriam sido transmitidos e o elo que ligava o passado ao presente ter-se-ia rompido. Historiadores de todas as tendências reconhecem facilmente que esse papel da Igreja como baluarte da cultura, desde a hora em que Cassiodoro fez o seu Vivarum Calabres simultaneamente um lugar de elevação para a alma e refúgio para a inteligência em perigo, até esses anos negros, às portas do ano 1000, em que os conventos assumiram concretamente o papel de fortalezas que lhes atribuiu o grande romântico, a cultura, com sortes diversas e não sem conhecer horríveis eclipses, pertenceu à Igreja, e apenas os homens de Deus tiveram a preocupação das coisas do Espírito. E quanto a admitir que a Igreja tinha interesse em manter a ignorância para melhor estabelecer sua autoridade, é o mesmo que aceitar uma pura calúnia, contra a qual se insurgem os fatos,
Já no século VI, se ouvira o grande São Cesário de Arles expor no Concílio de Weisson, 529, as razões imperiosas que exigiam a criação de escolas no campo. Paro eu aqui. É a igreja que vai disseminar a educação em toda a Idade Média e vai universalizá-la, porque não tem preocupação em enriquecer com a educação. E aqueles que estão transmitindo a educação são pessoas que fizeram voto de pobreza, enfim, não têm bens próprios. Seria longa, se volta o Hobbes, a enumeração de bispos que eram da mesma opinião. Um São Nizier de Lyon, um Teodulfo de Orleans, um Leidrade, um Hincmar, notabilizaram-se pelo seu esforço nesse sentido. Da mesma forma, foi a igreja que ditou a Carlos Magno a sua política escolar, a primeira que foi praticada com seriedade no Ocidente. A necessidade, numa sociedade bem ordenada, de manter o povo estagnado na sua ignorância, não foi a igreja medieval que a defendeu. Foi Voltaire. Então, vimos aí alguns autores, né? Semana passada nós tínhamos visto outros autores. Hoje, nós tínhamos visto semana passada o Le Goff, Ezolen, Hilário Franco Jr. e Ricardo da Costa. Hoje nós vimos o Daniel Hobbes, Christopher Dawson, Thomas Wood Jr. E nós vamos ver outros ainda, esses também citando outros, de como a igreja transmitiu o conhecimento. No entanto, nós somos formados, eu fui formado, numa mentalidade em que a igreja ela era o contrário disso. Ela não queria o conhecimento. Ela era contra a ciência. Essas mentiras não nasceram dos erros da Rússia, mas proliferaram imensamente sobre eles. E são dardos e setas e tiros disparados contra a igreja, para destruir a igreja, ataques à igreja. Esses que nós vimos na terceira parte do segredo, no seu segundo e no terceiro ato. Importante nós reconhecermos então essa realidade que vai acontecendo. Rezarmos e nos voltarmos para atender os pedidos de Nossa Senhora, para nos defendermos desses males e para os impedirmos de prosseguir se expandindo. Tá bem? A paz de Jesus, Deus abençoe a todos e seguimos juntos. Até a próxima.